Muito boa noite, meus caros, a vocês que nos acompanham no Lente Católica. Nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, a Igreja recorda a memória de Santo Agostinho, o doutor da graça. Todos nós já ouvimos falar aí alguma passagem da vida de Santo Agostinho, todos nós certamente já nos emocionamos e nos edificamos com algum passo da sua vida. Que esse grande santo interceda por nós, interceda pela Igreja, nos ajude a ser aquilo que ele foi na Igreja, um cristão decidido, um cristão que realmente abraçou a sua fé. Santo Agostinho dizia aos seus diocesanos, já mais velho, ele dizia: para vós sou bispo, convosco sou cristão. O primeiro ofício me apavora, mas o segundo me consola. Então que tenhamos esta coragem, de entender a nossa vocação primeira, a vocação à vida, mas também a vocação à fé cristã, à fé católica. Para vós sou bispo, convosco sou cristão. Que o doutor da graça possa nos ensinar a amar e a servir mais e melhor a Jesus. Você que está chegando da live do Terço do Amor Poderoso, seja muito bem-vindo. Você que já estava no canal da comunidade e segue aqui a nossa programação, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-los por aqui. E você que está chegando agora para acompanhar o Lente desta segunda-feira, seja muito bem-vindo também. Hoje nós falaremos sobre a Inquisição. Certamente vocês já ouviram muitas versões, já ouviram muita coisa a respeito da Inquisição, seja na época da escola, nos bancos escolares, ou seja, na universidade, ou talvez você tenha um gosto aí por ler e conhecer mais sobre história e tenha procurado alguma coisa sobre esse assunto. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, entre mitos e opiniões de autores que se alternam aí entre a defesa e o ataque da Inquisição. Hoje nós falaremos aí um pouquinho a respeito dos fatos históricos, como que de fato as coisas ocorreram, qual era o contexto, qual era a mentalidade da época em que essas coisas, esses eventos ocorreram, tá bom? Então, essa vai ser a nossa temática do dia de hoje. Eu aproveito aqui no começo do nosso programa, antes de a gente fazer aqui a nossa oração, iniciarmos o nosso tema, eu aproveito aqui para mandar um grande abraço aí para os seguidores de longe e de perto. Afinal de contas, você que está nos acompanhando aí, de onde você nos assiste, comenta aí, coloque aí nos comentários. E hoje eu queria mandar um abraço especial para a dona Terezinha Dourado, lá de Votuporanga. Ela se encontrou comigo ontem, ontem, domingo, eu fiz uma conferência no período da manhã, no Lar São Joaquim, a Casa das Missionárias do Coração de Jesus Crucificado, que fica em Valinhos, aqui ao lado da cidade de Campinas. Fizemos uma conferência, uma manhã de meditações sobre Nossa Senhora, e nesta conferência, para minha surpresa, estava presente aí a dona Terezinha, ela veio com a irmã dela, a irmã e o cunhado. A irmã dela é a Divina, que me segue aí já nas redes sociais, já havia conversado comigo anteriormente, e o seu esposo Ariovaldo também, que estavam lá. Então, veio a família toda ontem, eu tive o prazer de conversar com eles pessoalmente. São pessoas que acompanham o Lente Católica toda segunda-feira fielmente, e ontem nós tivemos essa oportunidade de conversar, de nos encontrar pessoalmente, e poder conversar ali mais um pouquinho, então fica aí o meu grande abraço aí para você, Terezinha, Divina, Ariovaldo e todas as outras pessoas também que participaram ontem nesta vivência, nessa meditação no período da manhã no Lar São Joaquim. Se você estava no lar ontem, aí, comenta aí, vamos ver quem que está assistindo o Lente hoje ao vivo e que estava nesse encontro no dia de ontem, tá bom? E aproveito também para fazer aquele convite de sempre, que eu sempre renovo toda segunda-feira.
Se você não é inscrito no nosso canal, você está assistindo aqui o nosso programa, aí embaixo tem o sininho, clica no sininho, né, ative as notificações, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todas as novidades que nós tivermos aqui na comunidade Pantocrator, se você ativou as notificações, elas vão chegar direto para você aí no seu celular, na palma da sua mão, aí você tem acesso aí em primeira mão e consegue assistir aí os nossos conteúdos. E se você gosta dos nossos conteúdos, se os nossos conteúdos fazem bem, te ajudam a crescer na sua fé, envie esses conteúdos aí para os seus contatos, para os seus amigos, para as suas listas de transmissão, e assim você nos ajuda a chegar mais longe. Na verdade, né, não somos nós que estamos chegando mais longe, mas sim a mensagem do Evangelho. Esse é o propósito. A comunidade Pantocrator, ela existe para fazer o Evangelho ecoar, chegar mais longe. Essa é a nossa missão. Todos nós que trabalhamos aqui na frente das câmeras ou atrás das câmeras, temos essa missão, temos esse desejo. Então nos ajude, seja também um missionário junto conosco aí, né, levando esse nosso conteúdo às pessoas aí que precisam, tá bom? Então, além desse pedido que eu sempre faço para que você se inscreva, curta, compartilhe, eu gostaria também, no dia de hoje, de fazer aqui uma menção, já no início do nosso programa, à nossa campanha. A gente sempre pede a ajuda de vocês, estende a mão, pedindo essa ajuda em relação à nossa campanha da evangelização digital, uma campanha mensal que fazemos aqui na comunidade. O grande objetivo dessa campanha é o de custear todos os gastos, cobrir todos os gastos que nós temos com a evangelização digital. São gastos diversos, né, com equipamentos, materiais, com infraestrutura, enfim. E neste mês nós já conseguimos atingir, né, a marca aí de 73%, né, da nossa campanha. Geralmente, né, nós temos que correr sempre, todo mês, para conseguir aí, fechar a nossa campanha, e graças a Deus, graças à sua ajuda, conseguimos atingir aí 73%. Estou até conferindo aqui a informação, é isso mesmo, 73% da nossa campanha já foi atingido. Falta um pouquinho ainda, estamos no dia 28, o mês está acabando, temos até o dia 31. Se Deus quiser, com a sua ajuda, a sua generosidade, até o dia 31 a gente bate essa marca, tá bom? E se você ainda não contribuiu com a nossa campanha de evangelização digital e quer contribuir, aí na tela você está vendo o nosso QR Code. Você pode aí apontar a câmera do seu celular e fazer a sua doação em qualquer valor através do QR Code. Ou, se você preferir, pode fazer isso também através dos nossos dados bancários, né, que serão colocados aí na tela para vocês, e você pode fazer sua transferência bancária. Qualquer valor, né, qualquer quantia já nos ajuda. E além da contribuição financeira, o que nós sempre pedimos é também a sua contribuição espiritual, né, rezando pela obra de evangelização da comunidade. Isso é muito importante e faz toda a diferença, tá bom? Muito bem, vamos fazer aqui a nossa oração inicial e já entraremos no tema desta noite. Nessa oração inicial, se você tem uma intenção, um pedido, algum pedido em especial que você queira apresentar no dia de hoje, escreva no chat aí para nós, né? Como eu já disse aqui outras vezes e repito hoje, na nossa obra de evangelização, todos os pedidos que nos chegam pela internet, pelo WhatsApp, pelos vários canais que nós temos, nós sempre colocamos estas intenções todas, né, junto das intenções da comunidade, e os nossos sacerdotes sempre rezam as suas santas missas. O pessoal que é da forma de vida comum, né, os missionários que vivem nas casas da comunidade, também rezam por essas intenções. Isso é coisa séria para nós, né? Nós não levamos isso na brincadeira. Manda a sua intenção, nós vamos rezar. Tá? Não, nós rezamos mesmo, né? Nós temos uma equipe de intercessores da comunidade
que rezam por estas intenções, a forma de vida comum reza por essas intenções todos os dias, que os nossos sacerdotes levam essas intenções para o altar. Então saiba, você que nos acompanha, que a sua intenção ela é importante. Nós tratamos com muito cuidado todos esses pedidos, todas essas recomendações que chegam para nós. Isso para nós é coisa séria. Então envie aqui já no início a sua intenção. Eu vou rezar agora também por essas intenções, vou rezar junto com vocês, mas saibam que outras pessoas também rezarão por essas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. O Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, nossa Mãe, sede da sabedoria, nós nos confiamos a Ti, Mãe Santíssima, pedindo que a Senhora nos ajude, peça a Deus por nós, que os nossos corações e as nossas mentes se abram, para que possamos entender melhor, para amar mais e para servir melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então hoje vamos aqui ao nosso tema, a Inquisição. A gente sempre coloca aqui uma provocação nesses temas, a gente sempre coloca o que não te contaram. Eu sou professor de História, já tem quase 20 anos que eu leciono, e nessa minha trajetória, você tem uma coisa que eu vi bastante, assim, algo recorrente, é justamente esse tipo de assunto polêmico. E por que esses assuntos são polêmicos, esses assuntos relacionados à história da igreja? Porque geralmente eles são recortados e são apresentados na escola a partir de uma visão, a partir de um fragmento daquilo que realmente aconteceu. Agora, por que isso acontece? Bom, aqueles que já são mais combativos podem dizer: isso é uma doutrinação, é uma manipulação para que as pessoas odeiem a Cristo, a igreja, etc. e tal. Bom, pode ser. Mas acontece que nem sempre a intenção é tão clara. Nem sempre, quando um livro, um autor ou mesmo um professor vai falar da igreja, nem sempre a intenção é atacar. Só que acontece que os materiais didáticos, o plano de ensino, a maneira como as matérias vêm para serem ensinadas e o tempo que o professor dispõe, quase que obrigam aí o professor a fazer um recorte histórico. E o grande problema de se fazer um recorte histórico está no fato de que, quando isso se refere à igreja, dependendo do que você escolhe para apresentar, você pode formar uma consciência incorreta. E aí é que está o grande problema. E aí a gente vai ouvir que a igreja, na Inquisição, ela queimava todo mundo que discordava da igreja, que a igreja impediu o avanço da ciência, a igreja matava qualquer pessoa que discordasse minimamente da doutrina, a igreja utilizava do seu poder político para apoiar os ricos e os poderosos, enfim, a igreja... Então a gente vai ouvindo essas coisas, a igreja, ela favoreceu a escravidão, a igreja dizia que o negro não tinha alma,
a igreja apoiou a escravidão indígena, a gente vai ouvindo estas histórias todas. Só que será que isso é verdade? Bom, se nós recortarmos um fato e jogarmos isso dentro de um livro, um aluno de 10, 11, 12 anos de idade, ele não terá o critério para discernir se aquilo ali é verdadeiro ou não. Ele simplesmente vai ler aquele recorte, vai ficar escandalizado e vai dizer, nossa, puxa vida, olha, isso aqui é um documento da época, então é verdade. Pronto. Eu recortei um acontecimento, retirei o acontecimento do contexto, apresentei este acontecimento e o aluno fatalmente vai julgar esse acontecimento com a cabeça que ele tem hoje. E o pior, às vezes não é o aluno que faz isso. Às vezes o próprio professor acaba fazendo isso. E aqui, eu não estou dizendo que todos os professores são bem intencionados, mas como professor eu posso dizer para vocês com experiência. Às vezes o professor, ele teve uma formação onde ele não conseguiu se aprofundar em todos os temas. É muito comum isso. A faculdade ela dá uma visão geral das coisas. E aí o sujeito ele cai numa sala de aula para lecionar uma determinada matéria que ele teve uma visão muito superficial lá na universidade. Então o que o professor faz? Ele vai se orientar pelo material. E aí juntando a visão crítica que ele aprendeu na faculdade, que nem sempre é uma visão crítica, de fato. Às vezes é apenas uma maneira de enquadrar e reduzir as coisas. Aí o professor ele pega essa categoria que ele já tem na cabeça. Ele pega o material que está na mão dele e ele faz uma interpretação desastrosa. A Inquisição é um desses temas que são vítima desse tipo de interpretação desastrosa. Então, primeiro ponto, quando a gente vai analisar qualquer fato histórico, um erro básico, né, que às vezes as pessoas cometem, mas que um professor, alguém que estudou história não deveria cometer pelo menos, é o anacronismo. O que é o anacronismo? É você pegar uma coisa de 1000 anos atrás, 800 anos atrás e julgar esta coisa, este fato, com a mentalidade que nós temos hoje. Então o anacronismo ele é um tipo de erro muito comum quando a gente vai estudar história. É óbvio que se eu pegar um julgamento tal como ele era realizado há 800 anos atrás e comparar com o julgamento atual, eu vou achar o julgamento lá do passado muito desumano, é muito absurdo, violento. Só que se eu pego este julgamento de 800 anos atrás, dentro do contexto cultural que existia e dentro dos formatos de julgamento que existiam em vários lugares do mundo, aí eu passo a entender o fato histórico dentro do contexto. E aí eu começo a achar que aquilo não é absurdo. Por quê? Porque naquela época fazia todo sentido. Entendeu? Então, para interpretar qualquer coisa de maneira justa, eu tenho que olhar o contexto em que aquele fato histórico foi produzido. Eu não posso cometer um anacronismo. E o anacronismo ele é uma coisa tão comum que, por exemplo, pessoas mais velhas, às vezes uma pessoa mais velha, ela olha para um fato hoje em dia e ela vai discordar. E às vezes aquilo que ela está discordando está mais do que provado que aquilo não era do jeito que a pessoa pensava. Mas não adianta. Ela vai continuar julgando a realidade com os critérios que ela tem. Ah, mas no meu tempo era melhor, no meu tempo... Pode acontecer que realmente fosse melhor, mas pode acontecer que não, que as coisas realmente mudaram para melhor e a pessoa não aceita. Entendeu? E aí a pessoa começa a ter um julgamento da realidade, que é um julgamento anacrônico. O que isso significa? Né? Que é um julgamento injusto.
que não corresponde à realidade das coisas. Então, esse é um primeiro problema. Um segundo problema é a questão ideológica mesmo, da visão que você quer passar, por exemplo, um professor quer passar para o aluno de uma determinada situação ou de uma determinada instituição. Que existe um ódio declarado à Igreja Católica, isso existe. No meio acadêmico, na imprensa, no mundo, isso existe. Agora, onde isso aí começou a ganhar corpo? Há 500 anos atrás, com a chamada Reforma Protestante. Então, o que os ditos reformadores protestantes começaram a fazer? Começaram a produzir uma literatura que justificasse a reforma. Então, eles ficavam tentando levantar coisas supostamente erradas na prática da Igreja de Roma para desacreditar a Igreja. Só que essa tática dos protestantes, ela também é cheia de anacronismos. Porque lá, a partir de 1517, o que eles faziam? Eles pegavam dados da história da Igreja fora de contexto e diziam, olha que absurdo, e as pessoas diziam, nossa, é absurdo mesmo. Entendeu? Isso também acontece com a interpretação bíblica. A interpretação bíblica, se você tira um texto bíblico do seu contexto real, a interpretação desse texto bíblico, fatalmente, ela vai ser uma interpretação equivocada. Por quê? Porque o texto está fora do contexto. Eu tinha até uma professora de língua portuguesa que ela brincava. Ela dizia, todo texto fora do contexto vira um pretexto. E ela dizia isso para querer explicar o quê? Que o texto fora do contexto, ele vira um pretexto, ou seja, ele vira um argumento falso para justificar qualquer tipo de coisa que eu quero que seja assim. Entendeu? Não que a coisa... O que é a verdade, filosoficamente falando? É a correspondência entre a realidade e a coisa. Aquilo que eu digo e a realidade, se isso se coaduna, se isso aqui se corresponde, então eu tenho a verdade. É a correspondência entre a ideia e a coisa. Isso é a verdade. Agora, se eu tiro o texto do contexto, vira um pretexto. Eu passo a justificar aquilo que eu quero. E eu produzo uma realidade. Isso pode acontecer com os fatos históricos. Então, falando sobre Inquisição, afinal de contas, o que é a Inquisição? A gente tem que entender, em primeiro lugar, que existiram vários tipos de Inquisição. Não existe uma única Inquisição. Então, muita gente que diz, a igreja fez isso, fez aquilo, a Inquisição queimou. Tá, mas de qual Inquisição você está falando? Será que foi a igreja mesmo que fez isso? Porque existia a Inquisição estatal, existia a Inquisição episcopal, os bispos podiam ter os seus tribunais, e existia a Inquisição papal. Então, de qual Inquisição nós estamos falando? Essa é a grande questão que nós devemos nos perguntar. E geralmente as pessoas misturam e jogam tudo no mesmo saco. A Inquisição matou gente. Outra coisa, geralmente é colocado na conta da igreja a morte de todo mundo. Mas aqui é necessário fazer uma ponderação. A Inquisição ela é uma instituição que ela surgiu na Idade Média. E a Idade Média é a época em que nós temos uma sociedade estamental, uma sociedade organizada em camadas, em classes. Nós temos no topo o clero, são aqueles que rezam. Em seguida nós temos a nobreza, são aqueles que lutam. E por último nós temos o povo, que são aqueles que trabalham. Clero, nobreza e povo. Essa é a ordem social na Idade Média. A igreja, ela tinha a missão de rezar e de ensinar. Todas as obras de ensino e todas as obras ligadas à fé estavam na mão da igreja, certo? E as obras de caridade também.
E aí o que acontece? A igreja ela tinha competência de julgar um crime. Mas a igreja não tinha exércitos. Então o que a igreja fazia na Inquisição? Uma investigação a respeito de um crime ou de uma heresia. A heresia era considerada um crime, eu vou explicar isso já já. A igreja fazia a investigação e a igreja apenas declarava: esta pessoa é culpada ou esta pessoa é inocente. Se a pessoa fosse inocente, a igreja absolvia, a pessoa era solta. Vida que segue. Se a igreja fizesse uma investigação e descobrisse evidências muito claras de que a pessoa era culpada, a igreja então entregava esta pessoa ao braço secular. O que é isso? A igreja entregava este condenado nas mãos do Estado, nas mãos do governo. Então, dependendo da região, a igreja entregaria essa pessoa nas mãos do senhor feudal. Dependendo da região, a igreja entregaria nas mãos do próprio rei. E como que, então, a coisa seria feita? Bom, depende da cultura de cada lugar. Pode ser que num determinado país, o sujeito considerado culpado de um determinado crime, ele pegasse prisão perpétua. Mas em outro contexto, ele podia ser queimado vivo. E isso não dependia da igreja. Isso dependia da lei civil, do entendimento que as pessoas tinham da lei civil. A igreja investigava, a igreja julgava, mas a igreja não executava. Então, quantas pessoas a Inquisição condenou à morte mesmo, mandou para a morte mesmo, né? Pouquíssimas, são pouquíssimos os casos em que a igreja teve uma interferência direta dizendo para fazer isso ou aquilo. Pouquíssimos casos. Na maioria dos casos, quem fazia isso era o Estado, o governo. Era quem decidiu o que seria feito com essas pessoas. Então, a igreja não tinha esse poder. E, na realidade, quando o pessoal diz por aí que a igreja matava, o pessoal atribui à igreja um poder maior do que aquilo que realmente ela tinha na Idade Média. É claro que ela tinha, na Idade Média, um poder muito maior de influência social do que hoje em dia. Por quê? Porque a Idade Média ela é o período histórico que começa com a queda do Império Romano. Quando cai o Império Romano, vêm os povos bárbaros que dominam o Império Romano. E a Europa vira uma coxa de retalhos. E qual foi a única instituição que permaneceu de pé quando o Império Romano caiu? A Igreja Católica. E a Igreja vai fazer um trabalho de acalmar esses bárbaros, ensinar esses bárbaros a ler, a escrever, vai ensinar aos bárbaros a fé. A Igreja civilizou a Europa. E a igreja acalmou esses bárbaros. Então, a igreja ela foi formando, ela foi moldando esses povos bárbaros. E aí, a luz do evangelho foi entrando em tudo. O evangelho, os princípios da fé, os princípios do evangelho entraram na lei, entraram na economia, entraram na política. O evangelho foi sendo absorvido por todas as estruturas da sociedade e aí a gente tem um regime político que ficou conhecido como o regime da cristandade. O que é a cristandade? É quando os estados, os governos dos países absorveram a lei de Cristo, o evangelho. A lei de Deus, ela se tornou lei civil, ela foi absorvida na lei civil. Isso é a cristandade. Então, dentro desta lógica de sociedade, que se entende de maneira orgânica e unida a Cristo, é nesta sociedade que a heresia, o que é a heresia? É um erro de fé. A heresia ela se torna um crime. Porque se a sociedade é cristã, se a sociedade se inspira no Evangelho, se a sociedade é orientada pelo clero, se a sociedade bebe da fonte que é a doutrina católica, atacar a doutrina católica, atacar o Papa, atacar a igreja, é o mesmo que atacar a ordem social.
Então, por isso que uma heresia era considerado não só um crime do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social. E foi assim que no ano de 1231 o Papa criou o Tribunal da Inquisição. A Inquisição ela surgiu para combater uma heresia que nasceu e se desenvolveu dentro da Europa. É a heresia chamada de catarismo, ou a heresia dos albingenses. Os chamados cátaros ou albingenses, né, tinham esse nome, por quê? A palavra cátaro vem de kataros, do grego, que significa puro, branco, límpido, né, kataros. Ou também eram chamados de albingenses, né, que vem de albi, né, no sentido de branco, alvo, puro. Esses hereges, né, os cátaros ou albingenses, assim se intitulavam porque possuíam uma interpretação bíblica totalmente equivocada. Eles, por exemplo, falavam de uma igreja plenamente espiritual. Eles se consideravam os adoradores em espírito e verdade, né, de que Cristo fala no Evangelho. Então, para eles, não seriam necessários templos. As igrejas deveriam ser destruídas. Eles eram contra o culto às imagens, às relíquias, porque toda visão deveria ser espiritual. Toda visão deveria ser espiritual. Eles tinham um comportamento muito contraditório. Estudavam as Sagradas Escrituras, estudavam determinados argumentos para distorcer e perverter a verdadeira fé. Os cátaros eram contra o juramento, imagine que loucura isso. Eles diziam que não se podia jurar nem por Deus nem por nada. A sociedade medieval ela era inteirinha baseada no juramento. Na Idade Média, graças à influência benéfica da Igreja, a escravidão desapareceu na Europa. E ela deu lugar à servidão. Foi uma evolução. Então, na Idade Média, nós não temos ser humano que é dono de outro ser humano, mas nós temos ser humano que é servo de outro mais poderoso. Já é uma evolução. Graças à luz do Evangelho que penetrou. E como que essa sociedade funcionava? Ela funcionava se baseando no juramento. Se um sujeito é pobre, ele só tem a roupa do corpo, ele pode procurar um senhor feudal, um dono de terras, se oferecer para trabalhar. O senhor feudal geralmente ele colocava as regras dele. Cada feudo, cada pedacinho de terra na Idade Média, ele tinha um senhor feudal. Era o chefe daquele território. E ele colocava as suas leis. Se uma pessoa procurasse um senhor feudal, ele dizia, olha, aqui vai funcionar assim, você vai me pagar tantos por cento da sua colheita como imposto, você vai morar assim, vai viver assim, vai fazer isso, você aceita? Aceito. Então, o que o senhor feudal fazia? Ele trocava. Ele oferecia proteção ao seu servo e o servo oferecia o seu trabalho ao senhor feudal. Como que esse acordo era feito? Mediante um juramento. Não existia documento, não existia papel. O papel era um item raro, caro. Não se gastava papel para ficar registrando o dia a dia. Eles tinham o costume de preservar o papel para entregar o papel para quem realmente fosse escrever algo útil. Vamos guardar papel, por exemplo, para um Tomás de Aquino, para um Boaventura de Bagnoregio, para um Anselmo de Aosta. Esses homens têm algo importante a dizer, então o papel é para eles. Não se gasta papel com qualquer coisa. Então a vida privada, a vida cotidiana, quase não era registrada. Por quê? Porque tudo é baseado no juramento. E aí, de repente, aparecem os cátaros dizendo é proibido jurar. Isso é um prejuízo social. Você vai destruir a sociedade. Não é só uma questão religiosa, é uma questão social.
Os cátaros, eles se diziam puros. E é interessante que alguns grupos de cátaros eram totalmente avessos à prática sexual. Porque eles diziam que, através da relação sexual, novos seres humanos são gerados, são novos pecadores. Então, quer dizer, um sujeito, mesmo dentro do matrimônio, se ele gera um filho, isso é condenável, porque ele está gerando novos pecadores. É um absurdo, total e completo, esse tipo de visão. E ao mesmo tempo em que eles condenavam a prática sexual, em alguns grupos de cátaros, em outros, eles promoviam orgias coletivas, homens, mulheres, adolescentes, tudo. Uma completa loucura, numa sociedade que era baseada no matrimônio. Numa sociedade que entendia a família numerosa como um valor. E aí, de repente, vem os cátaros para dizer, não, vocês vão fazer nascer novos pecadores. E eles chegaram ao cúmulo de atacar mulheres grávidas, abrir os ventres destas mulheres para arrancar os bebês. Matavam a mãe e matavam o bebê. Assassinos cruéis. E tinham argumentos muito bons. Eles trabalhavam com a ignorância da maior parte das pessoas na Idade Média, que não conseguiam argumentar com eles. E muita gente começava a segui-los e a achar, puxa vida, se eu não conseguir argumentar com ele, isso significa que ele sabe mais do que eu. Não. Não saber argumentar com alguém não significa que a pessoa realmente esteja certa. Pode ser que ela saiba mais que você naquele assunto, naquilo ali, mas não significa que a pessoa esteja certa. Não significa. E os medievais se confundiam. E rapidamente o número de adeptos dessa seita foi crescendo. Eles já não queriam trabalhar nos feudos, já não aceitavam os juramentos de fidelidade entre servo e senhor, não aceitavam a autoridade da igreja. É a demolição da sociedade medieval. E aí então o Papa institui o tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Então a Inquisição ela nasceu para combater a heresia dos albigenses ou dos cátaros. E qual era a ideia da igreja? A ideia da igreja era perseguir e matar todo mundo que fosse contrário a ela? Não, nunca foi. A igreja nunca teve essa intenção de perseguir e matar. Aliás, para a igreja, quando a igreja condenava alguém no tribunal da Inquisição, para a igreja isso era um fracasso. Um fracasso. Porque o grande objetivo do tribunal da Inquisição era conseguir mostrar para o herege o seu erro e obter a sua conversão. É isso que a igreja queria fazer. Da onde veio a ideia da Inquisição? Ela vem dos evangelhos, daquilo que Jesus mesmo ensinou. Se um sujeito comete um erro, o que Jesus disse? Chama mais um e vai conversar com ele. Mas se ele não se emendar, você chama outro. E se ainda assim ele não se emendar, você chama a igreja. E se depois de ser informado do seu erro, ele não quiser mudar, o que Jesus diz? Então que ele seja entregue ao seu próprio erro. O que a Inquisição fazia? Justamente isso. Os processos inquisitoriais eram processos que visavam a salvação da pessoa. A salvação da pessoa. O processo inquisitorial, geralmente, como que ele funcionava, né? O Papa, né, já no início, na criação dos tribunais da Inquisição, ele contou com a ajuda de várias ordens religiosas, mas, sobretudo, de um modo especial, ele contou com a ajuda dos dominicanos. São Domingos de Gusmão foi o primeiro chefe da Inquisição, o primeiro inquisidor. São Domingos ele teve uma experiência pessoal com um herege albigense. São Domingos, eu já contei isso aqui em outros episódios aqui do Lente, quando eu falei do Rosário, eu contei essa história de São Domingos.
que São Domingos ele era cônego na Catedral de Osma, na Espanha. E um dia ele viu um albigense e resolveu argumentar com um albigense. E ao conversar com esse herege, ele que era padre, que sabia que ele estava certo, ele foi incapaz de argumentar. E aquilo acendeu uma luz na mente, no coração de São Domingos. Ele falou, puxa vida, eu estou certo, eu sei que eu estou certo, mas eu fui incapaz de argumentar. Eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. É daí que vem a inspiração de fundar a Ordem dos Pregadores. Nós vamos fundar, São Domingos pensa, uma ordem religiosa, onde os religiosos vão se aplicar ao estudo, à argumentação, ao conhecimento teológico, para resgatar as pessoas do erro. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Então, o tribunal inquisitorial, quando ele era instaurado, geralmente como funcionava, né? Isso aí tem variação de lugar para lugar, mas de um modo geral, ele funcionava através de uma espécie de missão. Os dominicanos chegavam numa cidade, uma determinada cidade, e começavam então a pregar a penitência. Era feito um grande sermão falando dos pecados, falando da morte e do juízo particular e falando da necessidade de conversão. Depois, em geral, se houvesse uma denúncia de heresia, de erro, de crimes ali naquela cidade, os dominicanos ofereciam um prazo que podia variar de 10 dias até 40 dias para que os culpados se apresentassem e se acusassem dos seus erros. Se a pessoa se acusasse, pronto. Era feito um processo. Se a pessoa estivesse consciente do seu erro, ela podia se arrepender, se confessar e tentar emendar a sua própria vida. Então isso era possível. Só que podia ocorrer de que a pessoa realmente tivesse cometido algum crime e a pessoa fosse absolvida do seu pecado, mas fosse ainda assim entregue ao Estado para pagar o que ela devia ao Estado. E aí quem definia isso? A lei local. A lei local, não é a igreja que definia isso. Então a Inquisição ela fazia isso. Ela chegava, ela pregava a penitência. Dava um tempo para que as pessoas se acusassem. Se as pessoas não se acusassem, aqueles que eram alvo de acusação eram convocados e eram interrogados pela Inquisição. Então, é daí que vem o nome. Inquisição vem do verbo inquirir, perguntar. Então era feito um processo. A pessoa dava vários depoimentos, os depoimentos eram comparados para ver se a pessoa não entrava em nenhuma contradição. Aí muita gente vai dizer, mas a Inquisição usava tortura. Né? Sim, a Inquisição usava tortura. Mas quais tribunais usavam tortura naquela época? Todos. Todos. Então a gente não pode analisar os fatos históricos isoladamente. Então, se eu olhar para a Inquisição isoladamente, eu vou falar, nossa, que absurdo! Né? Os padres, os bispos, eles autorizavam o uso de tortura na Inquisição? Sim, eles autorizavam. E quais outros tribunais autorizavam? Todos. Todos. E, aliás, quando a gente pega o Tribunal da Inquisição e compara com o Tribunal Real, com o Tribunal Episcopal, com o Tribunal de um senhor feudal, o Tribunal da Inquisição era aquele que aplicava as torturas mais brandas, mais leves. Tinha muito criminoso que apelava, pedia para ser julgado pelo Tribunal Papal. Por quê? Porque era muito melhor ser julgado pelo Tribunal da Igreja, que aplicava penas muito mais brandas, do que ser julgado por um Tribunal do Rei, onde o sujeito podia, de repente, ser morto por muito menos. Então, quando formos estudar história, você que está nos acompanhando e gosta de história, você que tem filho em idade escolar, é muito importante ensinar isso para a criança, para o jovem, para o adolescente. Olha, você está estudando um fato histórico, então você tem que pegar
nesse mesmo período de tempo, o que estava acontecendo no mundo? Eu estou estudando tribunais. Legal. Vamos comparar os tribunais que existiam na época. Quais tribunais usavam tortura? Todos. Então, se todos os tribunais usavam tortura, eu não estou dizendo aqui que usar tortura é bom. Mas dentro daquele contexto cultural, era algo plenamente justificável e aceitável. As pessoas aceitavam. As pessoas sabiam, né, que era assim que funcionava. E isso é uma questão cultural, é uma questão da época. Entendeu? E aí isso aí faz toda a diferença. E aí eu começo a ter uma visão mais adequada, uma visão das coisas nos seus lugares. Então, quando a igreja cria esse tribunal, a ideia era fazer o quê? Identificar os albigenses, chamá-los e argumentar com eles, tentando mostrar para eles o erro. Em muitas ocasiões, a igreja obteve sucesso. Ela obteve sucesso. E aí a pessoa, quando ela era informada do erro, era informada da heresia e caía em si, às vezes ela voltava atrás e aceitava fazer penitência. Os tribunais da Inquisição, às vezes eles aplicavam até a tortura, só que o tribunal da Inquisição ele tinha uma particularidade interessante. Se um sujeito fosse torturado, fosse pendurado de cabeça para baixo, fosse colocado com a cabeça dentro da água e tal, e aí ele confessasse alguma coisa no tribunal da Inquisição, para que este depoimento tivesse validade, o sujeito tinha que ser torturado, tinha que ser retirado da tortura, 72 horas depois, se ele confirmasse a mesma versão dita sob tortura, aquilo era considerado como prova. Se sob tortura ele dissesse uma coisa e 72 horas depois, sem estar sob tortura, ele dissesse outra, aquela prova era excluída. Ela não era utilizada. Num tribunal real, tribunal de um rei, o sujeito foi torturado, ele disse uma coisa, é aquilo lá. Acabou-se. Então o Tribunal da Inquisição, ele humanizou o processo de julgamento. E a Inquisição, ela absolveu muito mais gente do que condenou. É o que eu disse, para a Inquisição era um fracasso. Quando eles faziam todo o trabalho de investigação, de questionamento, de levantamento de dados. E aí eles faziam todo aquele esforço para mostrar para a pessoa que ela estava errada. E ainda assim a pessoa dizia, eu acredito que eu estou certo, eu não arredo o pé, eu disse isso e é isso. Aí a igreja, então, declarava a pessoa culpada e entregava ao braço secular. A igreja, às vezes, encontrava provas irrefutáveis, e aí não tinha como fazer, a pessoa tinha que ser mesmo condenada, né, declarada culpada, e aí acabava sendo condenada. Mas a igreja também, quando percebia que as provas contra a pessoa eram muito frágeis, o que a igreja fazia? A igreja absolvia por falta de provas. Se as provas eram frágeis, a igreja sempre dava à pessoa o benefício da dúvida. E uma pessoa, um herege, por exemplo, que cometeu um erro, ensinou um erro, causou um dano na sociedade e na igreja, mas depois se arrependeu, a igreja poderia colocá-lo sob penitência. Isso era bastante comum. Em Portugal, na Espanha, era muito comum que a pessoa que passava pelo processo inquisitorial e se arrependia, fizesse uma penitência pública. Se uma pessoa ensinou o erro publicamente, ela tem que reparar o erro publicamente. Então essa pessoa fazia penitência. Geralmente a pessoa era vestida de saco, eles colocavam como que um avental
sobre a pessoa, com os demônios desenhados sobre esse avental. Então existiam cenas mostrando como seriam, né, no imaginário medieval, as condenações, as penas infernais. Geralmente essa pessoa também colocava sobre a cabeça um capirote. O capirote é um chapéu cônico que era colocado sobre a cabeça, né, com os furos nos olhos. É um chapéu penitencial. E essa pessoa ela podia fazer penitências públicas, como por exemplo, ter os pés e as mãos amarrados com correntes, e ela andava arrastando essas correntes pela cidade durante a noite, de madrugada, andando descalço, geralmente, como penitência. A pessoa podia receber a pena de rezar algumas orações em público. E depois estas pessoas, que eram absolvidas, mas para um efeito pedagógico, o que a Inquisição, principalmente em Portugal e na Espanha, faziam? A Inquisição queimava um simulacro da pessoa, fazia um boneco da pessoa, a pessoa estava viva, ela foi absolvida, mas era queimado simbolicamente um boneco para representar que o homem velho, aquele pecador público velho, ele morreu. Agora existe um homem novo, uma pessoa nova. Aquela heresia que foi ensinada, ela morreu. É daí que vem a ideia de malhar o Judas, de queimar o Judas, né? Que existia muito aqui no Brasil antigamente. Isso é um resquício desse costume medieval que existia lá em Portugal, que existia na Espanha, de fazer esses bonecos, esses simulacros do pecador. E para nós, cristãos, católicos, qual é a figura mais controversa, né? O maior traidor de Cristo? Judas Iscariotes. Por isso que geralmente no Sábado Santo o pessoal fazia o boneco aí do Judas, né? Para malhar o Judas, né? Que era batido e depois queimado. Em cidades pequenas tinha muito isso, né? No interior tinha muito isso. Eu, quando era criança, eu malhei bastante o Judas, né? Hoje em dia nem se ouve falar, né, dessa tradição mais, né? Os adolescentes, as crianças, os mais novos aí nem sabem o que é isso. Mas é um resquício medieval que chegou na nossa cultura. Entenderam? Então, é importante a gente ter essa visão para que a gente julgue a Inquisição como ela é, como ela foi. Então, ela era um tribunal muito mais de misericórdia do que de condenação. E, aliás, até os processos jurídicos modernos, eles pegaram muita coisa dos processos inquisitoriais. Por exemplo, a figura dos promotores, ela surge nos tribunais da Inquisição. O amplo direito de defesa é próprio dos tribunais da Inquisição. A pessoa mesmo podia se defender no tribunal da Inquisição, ou ela podia nomear alguém para falar em nome dela no tribunal. Como que os nossos processos funcionam? Você pode contratar um advogado hoje em dia para falar em seu nome. Então, até mesmo no campo do direito, a Inquisição ajudou a evoluir muito o direito ocidental. Agora, é claro, tudo na Inquisição foi perfeito, funcionou bem, não houveram injustiças, erros, também não. Seria inocência demais acreditar que tudo deu certo. Basta a gente pensar no processo de Joana d'Arc. O processo de Joana d'Arc foi Inquisição episcopal. Foi um processo corrompido desde o início. Por quê? Porque os ingleses, que foram vencidos por Joana, os ingleses e os franceses lutavam já tinha mais de 100 anos. E, de repente, vem Joana d'Arc, enviada pelos céus. Joana d'Arc era uma menina que falava com São Miguel desde menina. Ela conversava com São Miguel, Santa Margarida e com Santa... São duas mártires, né? Agora me foge aqui, Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. São os três, lembrei.
Então, ela falava com 2 mártires e com São Miguel Arcanjo. São Miguel deu instruções muito claras sobre como Joana deveria liderar o exército francês rumo à vitória. Uma menina de 19 anos, enviada por Deus, venceu os ingleses. Foi humilhante. E os ingleses queriam prendê-la. E eles conseguem, num acordo criminoso, convencer o rei da França, que havia sido coroado graças a Joana d'Arc, a enviá-la em missão para o território dos Borguinhões, para o território da Borgonha, que era um território tomado pelos ingleses. Joana d'Arc, ela vai em missão, é presa dentro do bispado de um bispo chamado Pierre Cauchon. Esse bispo ele tinha pretensões de uma diocese maior. Ele era bispo de Beauvais e foi prometido a ele uma diocese maior, a diocese de Rouen, na França, que os ingleses haviam dito que o ajudariam a chegar a esta sé maior, mais rica que a dele. Então é um bispo também que se vendeu por interesses muito mundanos e que procedeu a um julgamento inquisitorial totalmente arbitrário. Então, a Inquisição, ela sempre funcionou bem? Sempre deu certo? Claro que não. Onde há ser humano, há o mistério da iniquidade, há o pecado, né? E isso não foi diferente no processo da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, nas 10 primeiras sessões do seu julgamento, ela não estava presente. Imagine que absurdo você julgar uma pessoa e a pessoa não está presente nas 10 primeiras sessões. Foi um julgamento feito para matar. E o bispo, Pierre Cauchon, ele julgou a Joana. Na última hora, porque o processo inquisitorial ele dizia isso, se a pessoa está sendo julgada por heresia e ela se arrepender, ela tem que ser absolvida. Na última hora, a Joana d'Arc ela assinou a carta de arrependimento, como o bispo queria. Mas como a intenção era matá-la, o que o bispo disse? Na sua sentença, que Joana estava perdoada, estava absolvida, mas para não voltar a cair nos mesmos crimes, que eram crimes falsos, mas para não cair nos mesmos crimes, ela seria entregue ao Estado. Ela foi entregue e os ingleses a queimaram. 20 anos depois, mais de 20 anos depois de ter sido queimada na fogueira, a pedido da sua própria mãe, a mãe de Joana d'Arc conseguiu escrever ao Papa. E aí então, a mãe da Joana d'Arc, na realidade, ela ditou, né? Ela era uma pessoa que sequer sabia escrever, mas ela conseguiu se dirigir ao Papa por uma carta, ela ditou essa carta chegou até o Papa, e o Papa Calixto III investigou, mandou investigar esse processo inquisitorial e percebeu que o processo ele era totalmente corrompido. E aí o que o Papa Calixto III fez? Ele anulou o processo inquisitorial contra Joana d'Arc e a declarou inocente. Ele reabilitou a memória de Joana d'Arc. Entenderam? Então foi um erro. A Inquisição Espanhola. Quantas vezes os reis da Espanha usaram dessa instituição eclesiástica para os seus interesses? Aí há erro. Agora, dizer que a igreja errou, que a igreja matou, que a igreja fez isso, aquilo, pera lá. Se a gente quer saber o que a igreja fez, o que a igreja realmente definiu, nós temos que pegar o quê? Os documentos oficiais da igreja, os documentos papais. Nós temos que ver o que isso diz. Nós não podemos contar a história da igreja nos orientando pelos maus filhos da igreja que sequer seguiram as orientações doutrinárias da igreja. E isso serve para qualquer coisa. Se eu for falar da colonização portuguesa no Brasil, a partir dos maus portugueses
que tiveram um mau comportamento e que, apesar de serem católicos e batizados, desobedeciam a doutrina da igreja, aí é óbvio que eu vou achar que a igreja fez tudo errado, mas não foi a igreja. Foram estes filhos infiéis da igreja. Se eu quero contar a história da igreja, eu tenho que olhar o que o magistério da igreja, o que os papas dizem. O que os papas diziam? Né? Isso vale para a escravidão, né? Darei assunto aí para outro lente, né? Quando a gente fala da escravidão, muita gente fala, a igreja aprovou a escravidão no Brasil porque os portugueses escravizavam índio. Por exemplo, chegaram aqui querendo prender índio. Mas e a igreja? O que a igreja dizia? A igreja, já naquela época, tinha uma série de documentos proibindo a escravidão indígena. Papa Paulo III escreveu uma encíclica chamada Sublimus Dei, que proibia a escravização indígena. Né? Depois vai vir aí o Papa Urbano VIII, que escreveu uma bula papal chamada Sicut Dudum, que proibia a escravidão. E assim vários outros documentos que proibiam a escravidão. Ué, mas se a igreja proibia, por que os portugueses faziam? Ué, são maus filhos da igreja. E todos os portugueses faziam? Não, eram alguns que faziam. Então, se eu quero contar a história da igreja, eu tenho que contar a partir do que a igreja ensina, os documentos dos papas, e a partir daquilo que os bons filhos da igreja fizeram. Vamos olhar o que os jesuítas fizeram para os índios. Construíram colégios, ensinaram os índios a ler, a escrever. A mesma educação que os jesuítas davam nos seus colégios lá na Europa, davam para os índios aqui. Então, se eu quero contar a história da igreja, eu tenho que contar a partir dos bons filhos da igreja e não a partir dos maus. Isso vale para hoje em dia. A igreja ela tem um ensinamento muito claro. Se eu pegar o que os maus padres ensinam, se eu pegar o que os maus leigos ensinam, fazem e vivem, isso é o que a igreja pensa? Não é. Não é. Ah, mas tem gente fazendo? Tem gente fazendo porque quer viver como pagão. Mas isso não é a doutrina da igreja. Essa não é a orientação. Né? E essa é a visão que devemos ter. Meus caros, né, nós vamos já caminhando para o fim, então já gostaria aqui de convidá-los aí a apresentar aí as perguntas. Se você já tem aí a sua pergunta, mande para nós aí a sua pergunta, a sua dúvida, e aí eu vou respondendo aí a estas dúvidas, pelo menos algumas, né, que o nosso tempo aqui vai muito rápido, né? As nossas conversas de segunda-feira, o tempo passa rapidinho. Então, aqui eu acho que já temos uma primeira pergunta, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer as doações, né, que chegaram aqui para nós, né? Muitíssimo obrigado. Também, se você quer se tornar um construtor da fé, se você quer nos ajudar mensalmente, né, aqui na nossa obra da comunidade, né, depois você pode me procurar, inclusive pelos meus perfis, pela minha rede social, e eu passo lá para quem desejar as instruções para que você se torne um construtor da fé. Aproveito aqui para reforçar um convite também, para que, como as nossas conversas elas são sempre curtinhas aqui, nem sempre dá tempo de a gente responder tudo. Então, se você tem aí a sua dúvida, quer conversar sobre história, sobre fé, sobre igreja, enfim, esses assuntos todos, família, aquilo, tudo que eu costumo falar aqui, né, me siga lá no Instagram, né, eu estou lá como Rafael.tonon, Rafael com ph.tonon, está aí na tela para vocês o meu perfil. Quem ainda não é seguidor, me segue lá, a gente pode continuar conversando por lá. Também fica aqui o convite para você que está procurando aí material para sua formação. Nós temos a loja Pantocrator, né? Você vai encontrar o site da loja, é loja Pantocrator, Krator com K.com.br. Né? Só digitar aí, né, na busca do seu computador que você já cai lá na nossa loja, tá bom? Algumas perguntinhas aqui.
Deixa eu ver aqui as perguntas. O Luiz Carlos Oliveira Júnior. Como podemos nos aprofundar mais nesse assunto tão rico aí da Inquisição? Esse assunto aqui da Inquisição, eu sugiro, né? Existem vários livros que tratam do tema, mas tem um livro publicado pela editora Ecclesiae, chamado Inquisição, Tribunal de Misericórdia, escrito pelo Christian Iturralde, né? Editora Ecclesiae, Christian Iturralde, Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. Eu sugiro a leitura desse livro, né? Uma obra fundamental assim para conhecer melhor. O Luiz Henrique. Professor, as penas excessivas da Inquisição não estariam em desalinho, né, ao novo mandamento de Cristo, o mandamento do amor, e um excessivo imiscuir-se nos processos de justiça mundana? Afinal, dai a César o que é de César. Então, essa distinção entre a justiça eclesiástica e a justiça mundana, ela não era muito clara na Idade Média. Aí está a grande questão, porque no regime de cristandade, os valores do Evangelho eles penetraram a tal ponto a sociedade civil que era difícil separar o que é civil e o que é eclesiástico. Entendeu? Então, essa ideia de Estado laico, isso é do Estado, isso é da Igreja, é uma ideia moderna, que veio com a Revolução Francesa. Na Idade Média, essa visão ela não é clara, esse tipo de categoria não é muito visível. Agora, essa questão do mandamento do amor, será que essas penas excessivas... Aí eu volto a dizer, a pena da Inquisição ela é excessiva para nós hoje, mas dentro da lógica de punição daquela época não era considerado excessivo. Aliás, o Tribunal da Inquisição, as penas utilizadas pelo Tribunal da Inquisição, elas eram consideradas as mais brandas. Esse livro que eu acabei de citar, Inquisição, Tribunal de Misericórdia, do Christian Iturralde, ele traz uma lista das penas que eram aplicadas em outros tribunais e ele faz uma comparação com as penas do Tribunal da Inquisição. Quando a gente compara, a gente vê que a Inquisição era muito mais branda, muito mais leve do que os tribunais comuns. Então, soa estranho para nós hoje, 800 anos depois. Mas dentro daquele contexto, realmente a gente vê que havia, sim, uma dosagem, digamos assim, né, do mandamento novo de Cristo ali. É claro que o ideal era que nem se chegasse naquilo. Mas as sociedades humanas, elas também têm um processo de evolução natural. Então, por exemplo, hoje em dia, você falar da aplicação de penas, como era feito lá pela Inquisição, é absurdo, realmente. Por quê? Porque houve uma evolução social, cultural, eclesial. Houve uma evolução que não pode ser negada. Entendeu? Então, hoje, realmente é escandaloso, é estranho. Mas naquele contexto, não. Então, isso que a gente deve pensar. O Robson, professor, há exageros no relato da Inquisição Espanhola? Em que grau? Há muito exagero, né? Porque os grandes historiadores que falaram da Inquisição Espanhola são calvinistas, a maioria são calvinistas. Que é muito interessante, os calvinistas, quando eles falam da Inquisição Espanhola, eles inflam os números, só que eles não falam da Inquisição calvinista. Os protestantes também tiveram uma Inquisição. O número de pessoas condenadas por Calvino em Genebra, em um ano, o número de mortos pela Inquisição calvinista. E outra, a Inquisição calvinista não tinha amplo direito de defesa. Matava-se muito rapidamente e às vezes sumariamente. É a Inquisição protestante. Eu não estou querendo aqui justificar algo cruel com outro argumento cruel, mas eu estou aqui colocando os fatos. Então, se a gente pegar a Inquisição Espanhola, nos números que alguns historiadores colocam, esses números são absurdos. Então, por exemplo, tem historiadores protestantes que jogam os números da Inquisição Espanhola na casa dos milhões. E se a gente pegar as atas processuais,
em coisa de 4 séculos, morreram em torno de 30 mil pessoas na Espanha. 30 mil pessoas. Se você pegar o Calvino, em 1, 2 anos em Genebra, ele matou mais que isso. Em 1, 2 anos. Então, quer dizer, existe muita produção historiográfica tendenciosa. E outra coisa, se a Inquisição matasse aos milhões, como alguns dizem, ela teria dizimado a população europeia. Né? Não existiria população europeia. Tem um historiador, eu não vou me lembrar aqui de cabeça agora, mas ele fala que ele chega a jogar para 38 milhões o número de pessoas mortas pela Inquisição Espanhola. 38 milhões, né, em 400 anos, não dava a população toda que a Espanha teve. Então, nem se tivesse matado todo mundo em 400 anos, não daria esse número. Então, quer dizer, é um número que, obviamente, é inflado. A matemática desmente a realidade da coisa. Então, existe uma visão muito tendenciosa. Sobre a Inquisição portuguesa e espanhola, o melhor autor não é um autor católico, é um sujeito agnóstico, mas é um historiador muito honesto, é um historiador chamado Francisco Betancourt. Esse historiador português, ele pega as atas da Inquisição e ele levanta os números exatos de absolvidos e de condenados. O número de absolvidos é muito superior, o número de condenados é muito menor. Certo? Então, tem isso. Depois, por que se fala tão pouco, outra pergunta aqui, né, da Inquisição protestante? Porque justamente quem começou a usar a Inquisição como argumento contra a Igreja Católica foram os protestantes. Aí depois os iluministas pegaram essa argumentação, depois no século XIX os maçons, os liberais, e aí foi se criando esse mito, essa lenda negra da Inquisição, que é uma tendência de inflar os números, obviamente, para desacreditar a Igreja Católica. Mas quando a gente analisa as coisas nos seus devidos lugares, a gente vê que não é bem assim, né, que as coisas funcionaram, certo? Gostaria aqui, antes de encerrar, de fazer uma propaganda aqui para vocês, né? Tá na tela aí para vocês. Nós fizemos uma gravação da Coroa das Lágrimas, então eu faço convite para que você reze comigo lá. Eu gravei há pouco tempo atrás essa oração da Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, e a nossa intenção ao gravar a coroa é justamente facilitar a oração. Você está aí fazendo o seu trajeto de casa para o trabalho, está limpando casa, está, sei lá, cuidando de crianças, fazendo qualquer outra coisa, você consegue colocar esse conteúdo no seu celular e rezar a Coroa das Lágrimas diariamente, certinho? Então, como tem esse conteúdo gravadinho, bonitinho, envie também para os seus contatos para que as pessoas possam rezar a Coroa das Lágrimas. É rapidinho, são alguns minutinhos e é uma oração muito importante aí para o nosso tempo, tá bom? Nós vamos chegando ao fim, né? Eu me despeço de vocês, oferecendo a vocês aí as minhas orações e me recomendando as orações de vocês. Grande abraço e semana que vem nós estamos de novo aqui no Lente às 21h30. Eu espero por vocês. Fiquem com Deus.